Fala aí galera, eu sou o T e caos e desespero é o que alimenta esse jogo, pelo menos por parte da criadora, né? E sim, meus amigos, eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre uma das novas coisas da coleção de Agov, Age of Overlord. Eu fiz um vídeo aí, que você pode me acompanhar aqui em cima, comentando sobre os principais destaques dessa coleção, que é a nova Main Collection, que dropa pra gente no TCG a partir do dia 20, então tá muito perto. E dentre todas as coisas que a gente já olhou, já viu o impacto lá no OCG, tem Meta Report, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que você pode acompanhar caso você queira também. Além de tudo isso que a gente já viu o impacto no OCG, tem algumas coisas, eventualmente, que rolam nessas boxes, que são TCG exclusivas. E dentre elas, a Konami resolveu meu Deus, criar algumas cartinhas como TCG exclusivo, que é ninguém mais, ninguém menos do que esses caras aqui. O Gen, The Diamond Tiger e também o Ken, The Warrior Dragon. Essas são as novas cartas que são TCG exclusivas e que dropam pra gente no TCG na coleção de Agov, Age of Overlord. E olha, cara, tem coisas e coisas que são completamente desnecessárias e a Konami sabe como desestabilizar o jogo, que já não tá no melhor dos mundos. Vamos acompanhar um pouquinho sobre essas cartas e o impacto potencial que elas podem causar no jogo, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da Mapcards. Lembrando que se você quer comprar ou vender as suas cartas, acesse aí mapcards.com.br que você estará no local certo, no Marketplace, onde você pode comprar ou vender suas cartas. Tá com a tua cartinha mofando, tirou no boost de um torneio regional, não vai mais jogar com deck? Posta lá pra você poder vender, dá uma olhada em como que tá o mercado ao redor e ver o preço das cartas e coloca um pouquinho abaixo pra você poder vender as suas cartinhas por aí. E se você quiser comprar as cartas também, é claro, você vai poder usar o meu cupom aqui, ó, TSHADOW, sem o 5, tá? Fiquei com preguiça de tirar, então usa só esse cupom TSHADOW, que você vai ganhar aí 5% de desconto na sua compra, beleza? Lembrando que lá as pessoas que estão vendendo as cartas são pessoas assim como você, apesar de ter alguma loja, algum cara que de tanto vender acabou virando uma loja, mas você pode passar por lá, comprar ou vender as suas cartinhas, certo? Então acesse mapcards.com.br, compre suas cartas ou venda suas cartas e fique milionário. Agora nós vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Então os TCG exclusivo, que são dois Warriors de luz, o Gen, The Diamond Tiger e Ken, The Warrior Dragon. Ambos são guerreiros de luz, né? Enfim, os status dele não importam muito, a não ser que eles são nível 3. E esses monstros, eles foram criados com a ideia do caos em mente. A Konami, sinceramente, está de putaria. O efeito deles é o seguinte, deixa eu ver aqui, uma vez por turno, no fim da batalha, retorne essa carta do campo pra mão, ok? Mas aí o efeito é o seguinte, o efeito de ignição, não é trigger de summon, é de ignição. Durante sua main phase, você pode special summon um Ken, The Dragon Warrior da tua mão ou deck no campo do oponente em posição de defesa. Esse é o efeito do Gen. Ele invoca, quando ele é invocado, você pode dar o efeito, ele vai invocar o Ken do deck no campo do oponente. O efeito do Ken é o mesmo, só que o contrário. Quando ele você pode dar o efeito dele e fazer o summon do outro, do Gen, no campo do oponente. Simplesmente, tá? Então, ambos têm o mesmo efeito, você invoca, dá o efeito. O Ken invoca o Gen do deck no lado do oponente e o Gen invoca o Ken do deck no lado do oponente. Geralmente é isso que vai acontecer. Além disso, eles têm um segundo efeito, que quando eles são invocados, quando eles são special invocados por um efeito do outro, então o Gen, se ele é special invocado pelo efeito do Ken, ele tem o efeito mandatório. O efeito mandatório é um trigger mandatório. Ele vai ativar mesmo que o oponente não queira. Você invoca isso no lado do oponente e ele ativa o efeito lá. Então, o Gen, quando ele é invocado do deck, quando ele é special invocado pelo efeito do outro amiguinho, com o efeito do Gen, ele diz descarte uma carta. Mas quem vai descartar não é você, dono da carta, porque no momento você invocou ele no lado do oponente. Então, ele é uma carta de posse do oponente, logo o oponente descarta uma carta, beleza? Então eu dou normal summon do branquinho aqui, eu vou chamar de branco e vermelho, tá? Normal summon do branco, dou efeito, invoco o vermelho no lado do oponente. Isso triga o efeito mandatório dele e o oponente descarta uma carta. A partir daí eu posso fazer o que diabos eu quiser. O contrário também é verdadeiro. Se eu invoco o vermelho, ele vai invocar o branco no lado do oponente. E aí o branco vai ativar o efeito. Se esse card é special invocado pelo efeito do vermelho, o seu oponente compra duas cartas e descarta uma carta, e isso é efeito, tá? Logo, como eu invoquei o branco no lado do oponente, ele vai dizer que eu vou comprar duas cartas e descartar uma carta.
certo? Então esses são os efeitos dele. Teoricamente efeitos simples, mas que já são muito brabos. Se eu invoco o vermelhinho, automaticamente eu já tô me dando um draw de 2 cartas e descartando uma carta por efeito. Isso tem vários desdobramentos e vários combos em vários decks diferentes. Se eu invoco o branco, quer dizer, se eu invoco o branco no meu campo para invocar o vermelho no lado do oponente, ele vai descartar uma carta. Mas não só isso, como você pode ver, isso são monstros que eu dou pro oponente e ele ativa efeito no campo do oponente. A sinergia óbvia e clara que temos aqui são com as Trust, né? Então o TTT True e o TTT Fake. Ambos estão ligados a partir daí. Se eu invoco qualquer um deles, além do efeito de eu comprar 2 e descartar uma, ou fazer o oponente descartar uma carta, automaticamente eu tenho o TTT Fake ligado com o oponente controlando um monstro. Isso significa que ativando um TTT Fake, eu posso buscar qualquer spell ou trap normal do jogo. Eu posso buscar uma Brand Fusion, porque até o momento eu não fiz Summon do Extra Deck. Eu posso buscar, sei lá, um Foolish, qualquer porra. Tudo que você quiser buscar, você pode com a merda dessa carta, tá? E por si só, ela já é uma carta odiosa. Agora, ela tem um contexto devastador. Se eu pego o TTT True, e inclusive eu posso dar o TTT Fake para pegar o TTT True pra mão e usar, porque o oponente controla o monstro nesse momento, eu posso ativar esse efeito do TTT True e várias linhas de jogada aparecem pra mim. Se eu sou um deck mais de combo como Dark World, eu posso comprar 2 cartas. Se eu quero fazer jogada com o monstro, eu posso simplesmente dar o TTT True, roubo, por exemplo, vamos supor, né? Eu tenho aqui o Gen na minha mão, o vermelho. Normal Summon vermelho, efeito, invoco o branco no lado do oponente. O branco vai dar efeito no lado do oponente, eu compro 2 e descarto uma. Ativo o TTT e tomo o controle do branco pra mim. Eu ativo o efeito do branco e invoco o vermelho no lado do oponente. E o vermelho no lado do oponente vai fazer o oponente descartar 2 cartas. Eu aproveitei o efeito máximo de ambos e o oponente tem um monstro que ativou o efeito e tá bloqueando o Impermanence. Cara, é simplesmente absurdo. E eu tenho 2 nível 3 no campo, o que me habilita, 2 nível 3 Warriors, o que pode me habilitar a fazer Isolde, já que os 2 são Warriors e eu posso fazer o meu combo a partir daí. Logo, eu posso usar isso com mais eficiência em um deck de Infernable, ou eu posso meter uma Querubine, que já que os 2 são nível 3, eu posso fazer uma Querubine que pode jogar o nível 3 do deck pro cemitério. Não rola jogar Aquamancer pra conectar Brave Token, porque o normal Summon já deu efeito, mas você pode jogar um Fiend Rhino, e o Fiend Rhino pode dar efeito e jogar um Shyama. Por exemplo, várias coisas podem acontecer, tá ligado? Ou, simplesmente, eu posso meter aqui uma Little Knight, que é uma coisa que absurdamente todos os decks vão usar. Inclusive, a existência desse tipo de carta, que você usa nesse sentido, com uma enginezinha que dá sumo e que tira a carta do oponente e dá a carta pra você, eu acho um pouco chato nesse momento especificamente, porque existe o Little Knight. De repente, existe o Little Knight. Ele muda muito a dinâmica de jogo e muda de novo toda aquela dinâmica de que todo monstrinho no campo faz diferença, que era uma mecânica, uma dinâmica de jogo que a gente odiava na época que existia a Anaconda com o DPE. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso separado, mas é um momento turbulento, né, que eu não gosto da existência do Little Knight. De novo, faz a gente ter aquela questão de que qualquer gato pingado separado vira um Little Knight e é muito zoado que isso aconteça. Mas enfim, voltando aos donos do vídeo, né, o Ken e o Gen. Basicamente, esses são os efeitos dele e são, teoricamente, as aplicações. Esse vídeo aqui é mais pra eu mostrar as minhas opiniões sobre ele, mas antes de eu mostrar as minhas opiniões sobre ele, eu quero trocar a tela aqui pra eu poder te mostrar algumas coisinhas. Eu vou passar aqui pro canal do Lithium, onde ele fez um vídeo fazendo jogadas com, né? Então, a gente vai ver algumas jogadinhas aqui, que eu vou tentar botar na velocidade de 1,5 pra gente tentar acompanhar um pouquinho. O Lithium dá normal summon do vermelho, do branco, invoca o vermelho pro oponente. Isso faz com que o vermelho ative o efeito e aí o oponente descarta uma carta. Whatever, se ela vai ter efeito ou não. Como ele tem, nesse exemplo que ele escolheu pra poder mostrar TTT True e TTT Fake, cara, isso faz, tipo assim, roubar o bicho do oponente é bom. Eu vou continuar chinelando. Roubar o bicho do oponente pra mim faz com que eu possa, de novo, eu roubo o vermelho, dou efeito vermelho no meu campo, invoco o branco pra lá pra eu comprar 2 e descartar uma. Tá, isso é bom, mas pela configuração em que os decks são feitos atualmente, as jogadas são feitas com muito poucas cartas e não precisam necessariamente de um normal summon para eu poder conectar, porque o jogo é feito via special summon. Então, por exemplo, nesse exemplo do Lithium, é o mais devastador e assustador que eu acho, que é você dar o TTT olhando a mão do oponente, tá ligado? Você dá um TTT olhando a mão, ele tirou o draw do cara e deixou, de repente, a jogada dele
com 3 cartas na mão, sem hand traps, e eu posso jogar com tudo a partir daí. Ele dá o terraform, pega o museu, dá efeito do museu, pega uma equipe, ativa essa equipe, dá alvo no bicho, destrói a equipe, pega a Fireflint entra por Special e você conecta a Isolde, deixando o monstro lá pro oponente. Lembrando que esse monstro no final do turno volta pra tua mão, né? Então... E aí você conecta a tua jogada, o que, sinceramente, onde chega não é muito relevante, porque aí é uma jogada de Infernable. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque o que é mais devastador, assim, geral, é desse deck aqui, do Dark World. Normal Summon do vermelho, invocou o branco pra lá, efeito, você compra 2 e descarta uma. Aqui entra em uma tônica do deck de Dark World, que é o seguinte, o Dark World trigam quando são descartados por efeito, né? Então se eu dou um Danger, descartei um Dark World, eu vou comprar uma carta, beleza? Mas o Dark World tem uma propriedade que se eles são descartados por efeito do oponente, eles trigam efeitos extras. Tanto que uma das principais jogadas do Dark World é você invocar o Cerule. Se o Cerule é descartado por efeito, ele é invocado no campo do oponente. E se ele é invocado, se ele é special invocado, ele tem um efeito mandatório que força o oponente a descartar uma carta. Logo, eu invoco o Cerule no campo do oponente, o Cerule faz com que o oponente, que nesse caso sou eu, descarte uma carta, e aí eu vou trigar os efeitos extras do Dark World. Tem efeito que ao invés de comprar uma, eu compro 2, ao invés de buscar uma carta, eu busco e compro, e no caso principal, agente do caos é o Silva, que foi banido no Master Duel. Mas o Silva, toda vez que ele é descartado, ele se invoca do cemitério de maneira mandatória, e se ele é descartado por um efeito do oponente, ele faz com que o oponente tire 2 cartas da mão e volte pro deck. Mano, isso é simplesmente absurdo, ó. É o que ele vai fazer agora, ele vai invocar o Silva, e o Silva, que foi invocado por efeito do oponente, descartado por efeito do oponente, faz o oponente voltar 2 cartas da mão dele pro deck. E não é difícil você fazer isso 2 vezes, porque como você fez isso com um dos dois, né, o Ken ou o Gen, eventualmente você consegue invocar Cerule no campo do oponente. Invocando o Cerule no campo do oponente, eu descarto de novo o Silva e tiro mais 2 cartas da mão dele. E como o Dark World vai comprar muitas cartas do deck, eu posso chegar eventualmente no TTT e tirar a última carta da mão dele. Simplesmente eu consigo dar um hand loop pra 5, dependendo de como eu faço a minha jogada. Isso é muito devastador. É claro que eu posso fazer isso normalmente, chegando no Cerule, fazer o oponente descartar, voltar 2 cartas da mão, o que já é forte pra caralho. Mas esses bichos potencializam uma coisa muito roubada, né? Aqui eu acho que não tem muito mais coisas muito impactantes. Deixa eu dar um fast forward, porque o que ele faz de fato não importa. Aqui tem o no Tiara, sinceramente eu não sei se o Tiara é muito impactante assim, né? Porque dá pra você fazer isso, e aí o melhor, obviamente, é invocar o branco do lado do oponente. Porque aí eu vou comprar 2 e descartar uma, nesse caso ele descarta um Salic pra pegar uma carta. Tem vários descartes bons de Tiara, todos eles trigam, mas eu não sei se aqui é o melhor spot, pode ser que seja, mas eu não tenho certeza, tá? Aqui no canal da D1, o João Carreira fez um vídeo, por exemplo, mostrando uma jogada no Pearl, que é bem interessante, que é uma jogada que o deck não tem ainda, né? Então, se você invoca o vermelho aqui, ó, eu tenho que dar um fast forward nessa desgraça, vou dar um fast forward e aumentar aqui a qualidade. Se você der normal summon do vermelho, o vermelho vai dar efeito em invocar o branco no lado do oponente. O branco vai dar efeito, fazer com que você compre 2 e descarte uma. Aqui ele deu um exemplo genérico, mas isso nem importa tanto. Aqui ele tá dando o Pretty, é importante pra jogada ser o Pretty, tá? Então você vai dar efeito, descartar, invocar a Lily. Você pode dar efeito da Lily e a Lily vai pegar o My Friend, e aí o My Friend pode pegar o Pretty, por exemplo, né? Não importa muito nesse caso. O importante aqui é que a gente vai fazer o Built, né? Que é esse Exceed azul. Você vai ativar a outra spell, atachar no rabo do gato. Você vai dar o efeito do Pretty Memory agora, porque o build aqui vai chupar uma carta, né? Você joga uma carta que você controla fora pra pegar uma carta do oponente e atachar embaixo do teu Exceed. Nesse caso, você vai acabar jogando o Game fora para equipar o Ken do oponente. E nesse momento, o build tem 5 materiais. E agora eu posso fazer o Doar por cima, simplesmente porque sim. Enquanto previamente eu comprei 2 cartas e descartei uma. Como tem deck de Pearl que usa Dark World, você pode até trigar eventualmente e tal. Se for um Silva, então, overkill. Mas enfim, essas são algumas das possibilidades que você pode ter usando a porra dessa engine. Agora, partes finais, né, do que esses bichos são. Eles são cartas desnecessárias para o jogo. Eles são cartas que promovem a falta de interação no jogo, tá? Eles são bichos completamente sem sentido de existirem. A existência de cartas como o TTT, assim, é claro, eu acho que é pobre a gente moldar um deck em volta da existência do TTT, por exemplo, né? Onde eu preciso ter ele para jogar e eu preciso... É claro que você pode invocar com Isolde também e tal, mas enfim, eu preciso ter ele para jogar para habilitar com segurança o TTT. O TTT que já é habilitado muito em formatos com hand trap. Ou eu uso como sendo cartas second, dependendo do formato, para roubar o bicho do cara. Enfim, os TTT já são cartas problemáticas por si só. E a existência deles
habilitando o TTT. Eu não acho que é o fator determinante, mas é um plus gigantemente ruim, né? Em nicho, em questão de nicho, vamos falar sério, em questão de nicho, o que é, de fato, assustador, assim, a ponto de ser injusto, roubado, são os Dark World. E com os Dark World, uma carta a mais que deixa o Dark World sendo um deck que dá medo, que dá FTK e que tira um monte de carta da mão do oponente, não importa. Não importa mesmo, Dark World não tem relevância, tá? Não tem relevância. O problema são esses mini plusinhos que eles colocam aí em outros decks. Claro que não vai caber em todo lugar. Mas o que preocupa é o cerne da carta, né? O fato de você ter um bicho que invoca outro deck no lado do oponente, que ativa o efeito e forçosamente faz que o oponente descarte uma carta, ou forçosamente faça com que eu compre duas e descarte uma, tendo potencial em chegar nas cartas que não deveriam existir, que são o TTT e o TTT True e o Fake, é muito ruim. Por quê? Pra que essas cartas existem? Todo mundo odeia essas cartas. Acho que ninguém gosta dessas cartas de não querer que elas sejam banidas. Ninguém gosta delas. Qual é a ideia dessas cartas? Eu sei que tem muita gente que não é muito presente no jogo, que odeia o deck que usa hand traps. Acha tão injusto quanto outras coisas. Vide o vídeo que eu fiz aí falando sobre a drenagem de habilidades devido a como o jogo está configurado atualmente. Teve comentário dizendo que odeia hand trap, que isso não é legal. Cara, as hand traps, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Mas as hand traps são uma das coisas que ajudam você a não se perder no rumo no qual o jogo foi, tá? As hand traps não são boas de se usar. Eu odeio ter que usar hand trap. O melhor formato é onde eu não uso hand trap e não tomo FTK e tenho chance de quebrar a mesa do oponente. Esse é um sonho. Esse é um mundo ideal. O mundo ideal não existe. E aí é por isso que muitos decks acabam optando por tentar usar algumas hand traps a depender do formato. E essas cartas, por que é bom usar hand trap? Porque acaba que se eu não uso a hand trap, o combo do meu oponente, que faz jogada com uma carta, vai desenrolar de modo em que vai ser muito difícil de eu quebrar. Engine não quebra. E Tex em formato aberto é difícil de alinhar. Então, acaba que a hand trap pode tentar ser uma defesa nesse sentido. E essas cartas punem isso. Elas punem a minha interação com o oponente no turno dele, porque se eu não interagir, teoricamente ele vai estompar o meu rabo, e eu não vou conseguir quebrar o que ele faz, porque engine não quebra o que outro engine faz. E quando eu faço isso, eu sou punido por essas cartas. A diferença agora é que esses caras, eles ajudam você a ser punido também, mesmo sem ter a chance de usar hand trap. É mais ou menos como na época existia o Connector, que é uma interação muito ruim. O normal summon do Connector demandava o uso de hand trap. Se eu tivesse um Ash ou um Veiler, por exemplo, porque o Connector ia descartar a carta da minha mão, tá ligado? E eu era obrigado a dar aquela hand trap cedo. E na época não existia TTTs. Agora, existe. E esses caras são problemáticos. Problemáticos desconsiderando onde eles chegam, considerando apenas o fator inicial do uso deles, os efeitos deles. E ainda eles são corpos no campo e vão te ajudar a fazer coisas, e a gente tem um monte de push no jogo, então o uso dele via normal summon não vai prejudicar muitos decks no qual eles serão usados. Enfim, ele corta interações entre jogadores. Quem tá usando vai tentar tirar as cartas da mão do oponente, e quem tá indo contra vai tomar. É triste, é bem ruim a existência dele pro jogo, tá? Inicialmente, eu não acho que o impacto deles é o impacto de que causou um apocalipse no jogo. Eu acho que não tem tantos spots competentes, relevantes e competitivos atualmente. Eu não acho isso, mas não importa. Não é uma questão de momento necessariamente. É uma questão conceitual de que em algum momento isso pode estourar. Não significa que eu não acho que quando chegar a GOV, o uso dessas cartas aí serão o meta. Vai ter um deck do meta que vai usar isso. A longo prazo, você pode usar e fazer uma graça, mas a longo prazo nas rodadas de um torneio de 12 rounds, não vai ser viável, eu suponho. Mas em algum momento será. E é aí que mora o medo. Por isso elas são desnecessárias. E ainda são cartas baratas, tá? Provavelmente serão cartas que vão ser lançadas como Super, por exemplo. Nem sei, acho que nem serão cartas caras. Então assim, por que a Konami lançou isso? Vai entender. Eventualmente eles precisam lançar uma carta que soa desbalanceada pra tentar fazer a box ser vendida, tá ligado? Por quê? De novo, existe um montão de... O jogo não tem rotação, né? Não quero que o jogo tenha rotação. Mas aí eles ficam lançando esses clickbait do caralho aí, que é foda, cara. É desnecessário e realmente eu odeio. Mas tá aí, gente. É basicamente isso. Diz o que você acha sobre essas cartas, se você acha que eu tô endoidando aqui. De novo, não acho que o contexto competitivo deles no momento do lançamento será muito bom, mas em algum momento isso pode ser. E quando for, vai ser muito ruim no geral, porque simplesmente promove a falta de interação entre os jogadores, e esse tipo de carta é ruim, ainda mais de maneira genérica. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.